Tudo bem? Estamos aqui em mais uma reuniãozinha aqui do grupo de fotônica. Já estamos aqui no mês de junho de 2022 e hoje a gente vai ter a apresentação do Natan, que vai falar um pouco sobre a caracterização de pulsos ultracurtos usando o FROG. O Natan é aluno de iniciação aqui do grupo de fotônica sobre a minha orientação. Por favor, Natan. Bom, muito bem. Como o Kleber já falou, eu me chamo Natan, sou aluno de iniciação científica e vou falar sobre caracterização de pulsos ultracurtos e também vou mais além. Vou utilizar essa técnica para poder caracterizar a dispersão de algumas amostras de vidro. Aqui está como está estruturada a minha apresentação. Primeiro eu vou dar uma motivação / introdução, em que eu vou falar do dilema da ótica ultra-rápida. Depois eu vou passar para os fundamentos teóricos, em que eu vou falar da representação no campo do domínio do tempo e no domínio da frequência, que é algo básico, mas precisa ser dito, e por ser algo básico também eu vou passar mais rapidamente nessa parte. Depois eu vou falar do produto duração-largura de banda, que é uma relação de incerteza que permite a gente determinar a menor duração que a gente pode obter para o nosso pulso com uma certa largura de banda. Vou falar da parte de propagação de pulsos em meio transparente, que na verdade, que para a gente saber o resultado final da propagação em um meio de uma certa espessura L, basicamente a gente convolui o nosso campo com uma outra função que depende do material. Depois eu vou falar da autocorrelação, que é a base para a técnica FROG. Depois eu vou falar do FROG em si e depois da sua variante Grenoille. Depois eu vou apresentar materiais e métodos utilizados na prática e os resultados em discussões, em que eu fiz inicialmente uma simulação em Live View, que serve basicamente para a gente ver que o método funciona e já também para predizer alguns resultados que a gente pretende obter na prática. E também eu vou para a parte do experimento em si, depois as conclusões e referências bibliográficas. Bem, nessa parte de motivação, a gente tem que, para medir o intervalo de tempo, a gente precisa de algum outro evento periódico de referência. Pode ser, por exemplo, os dias, a pulsação sanguínea, as oscilações de um pêndulo, mas é crucial que esse evento de referência seja de duração menor do que aquilo que a gente quer medir. E para determinar a duração de um pulso de nano, ou até mesmo picosegundos, bastaria um fotodetetor e um osciloscópio. Acontece que para os fenômenos mais curtos já criados, que são os pulsos lasers ultracurtos, com uma duração da ordem de alguns poucos femtosegundos, não existe eletrônica capaz de acompanhar em tempo real esse sinal. Então, como para medir um evento a gente precisa de um evento ainda menor, e os pulsos ultracurtos são os eventos mais curtos já criados, chegamos então ao dilema da ótica ultra-rápida. Bem, nessa parte de fundamentos, agora eu vou, inicialmente, a gente pode escrever o campo elétrico como sendo dessa forma aqui, em que I de T é a intensidade, Φ de T a fase, ω0 a frequência angular central e CC o complexo conjugado. Assim, a gente pode definir a amplitude complexa do campo dessa forma aqui, de onde vemos imediatamente que a intensidade é o módulo ao quadrado de E a fase φ de T é menos arco tangente de a parte imaginária dividido pela parte real. Bem, no FROG a gente quer encontrar o campo E de T, tanto a parte real quanto a parte imaginária. E aí a gente pode usar essas expressões para obter a intensidade e fase do campo. Uma coisa importante que eu já vou dizer agora é que quando a intensidade vai a zero, essa expressão aqui para fase começa a cuspir números aleatórios. Então é conveniente, quando a intensidade é a zero, fazer a fase a zero também. Muito bem. Uma vez que nessa situação ela já não tem muita importância. Bem, no domínio do tempo, a duração de um pulso ela é definida como a largura de meia altura aqui do gráfico de intensidade de temporal, como a gente pode ver aqui para o caso de um pulso de 31,5 femtosegundos. E devido à dependência da fase temporal com o tempo, a frequência instantânea de oscilação do campo elétrico não vai ser mais uma constante necessariamente. Nesse caso, a gente tem um pulso que possui chirp. Assim, sendo essa frequência instantânea definida como a derivada lá
da exponencial, do argumento da exponencial complexa, a gente obtém essas expressões aqui. Bem, analogamente, a gente pode representar o campo no domínio da frequência. E a transformada de Fourier nos permite passar de uma representação para outra. Então, como a gente pode ver aqui embaixo. E aí, separando essa fase, esse campo em amplitude e fase, podemos escrevê-lo dessa forma, onde a gente vê novamente que essa aqui, que é o espectro, é o módulo ao quadrado desse campo, e a fase espectral também, novamente, é dado pelo menos arco tangente da parte imaginária sobre a parte real. E tudo aquilo que eu falei antes sobre na representação do domínio do tempo vale agora também. Sempre que o espectro for a zero, é conveniente fazer a fase espectral também e a zero, uma vez que essa expressão começa a cuspir números aleatórios para a fase. Bem, então, como a maioria dos experimentos envolvendo espectrômetros é utilizado o comprimento de onda, a gente tem que ser capaz de escrever o espectro e a fase espectral em termos dele, como a gente pode ver aqui embaixo. E da mesma maneira que a gente faz para definir a duração, a gente pode definir a largura de banda como sendo a largura de meia altura do gráfico de intensidade espectral, como aparece aqui do lado. Bem, agora, mesmo nos casos onde não há chirp, o pulso vai apresentar uma larga banda espectral, e isso pode ser resumido nessa igualdade aqui de baixo, em que ΔT é a duração e ΔNi a largura de banda. E K é uma constante que depende do formato do pulso. Aqui tem alguns valores para diferentes pulsos. E assim, para um pulso com dado perfil temporal, a duração dele é menor se ele não possui chirp. E neste caso, vale a igualdade e ele é dito ser um pulso limitado por transformada de Fourier. Então, para uma dada largura de banda, a gente pode calcular, através dessa expressão, a menor duração que a gente pode obter. Bem, após atravessar um material, vai ser adicionado ao campo no domínio da frequência essa fase aqui, em que φ de ômega é K de ômega vezes L, e a L é a espessura do material. Logo, o campo final, depois de ter se propagado por uma distância L, vai ser o campo inicial vezes essa exponencial complexa. E aí, a gente pode obter ele no domínio do tempo, calculando a transformada inversa. Então, basicamente, se a gente quer obter o campo depois de se propagar, a gente pega ele, calcula a sua transformada para obter no domínio da frequência, multiplica por essa função aqui, que vai depender do material, e depois calcula a inversa para obter o novo campo, no domínio do tempo. A gente vai convoluir, basicamente, o nosso campo com essa função. Bem, se a gente expandir essa fase em série de Taylor em termos da frequência angular ômega zero, a gente chega nessa expressão aqui. E assumindo que delta ômega é muito menor do que ômega zero, a gente pode truncar essa série até esses termos de segunda ordem. E a gente pode mostrar que os dois primeiros termos, esse primeiro e esse segundo aqui, eles não vão afetar a duração do pulso. É o terceiro termo e os termos de ordem superior, que aqui eu vou desprezar na nossa aproximação, que são os responsáveis por fazer isso. Opa! Então, derivando essa fase espectral duas vezes em relação ao ômega, a gente chega nessa expressão, onde D2φ de ômega 2 é chamado de dispersão de atraso de grupo, GDD, e D2K de ômega 2 é chamado de dispersão de velocidade de grupo, GVD. Logo, a gente tem uma relação entre a GDD e a GVD, sendo que a GVD é uma propriedade intrínseca do material que a gente está considerando. Bem, se a gente pegar um pulso com perfil temporal gaussiano e sem chirp, e fazer aquele esquema de convoluir ele com aquela função, quando a gente trunca a fase até termos de segunda ordem, a gente pode mostrar que a duração final dele vai estar relacionada com a duração inicial através dessa expressão aqui de baixo, que vai ser útil na parte para apresentar os resultados. Bem, como eu disse anteriormente, a medição de pulsos inferiores a 1 picosegundos não é uma tarefa fácil, visto que não existem detectores capazes de acompanhar em tempo real esse sinal. E essa medição é, então, realizada de forma indireta através da técnica de autocorrelação, em que utiliza-se do próprio pulso para medi-lo. Então, aqui tem o aparato experimental da autocorrelação, e nós temos o pulso para ser medido, ele vai passar por um divisor de feixe,
e esse braço aqui é móvel, de modo que a gente pode controlar o atraso de uma réplica em relação à outra. Depois a gente vai incidir eles no material não linear, geralmente um cristal gerador de segundo harmônico, e vai medir o sinal com um fotodetetor aqui. Bem, o cristal gerador de segundo harmônico vai produzir luz com o dobro da frequência de entrada e com um campo dado por isso daqui. Obviamente, esse campo vai ter uma intensidade proporcional à intensidade dos dois pulsos incidentes no cristal. Acontece que, como os detectores são muito lentos para resolverem para t, o resultado da medição, na verdade, será essa integral. Então, assim, a partir desse gráfico de autocorrelação, a gente pode ver, mostrar que a largura do traço de autocorrelação vai estar relacionada com a largura do gráfico de intensidade temporal e aqui estão os valores dessas constantes de proporcionalidades para diferentes pulsos com diferentes perfis temporais. E assim a gente pode, através da autocorrelação, determinar a duração do pulso. Contudo, a gente vai perder informação acerca do perfil de intensidade dos mesmos, vistos que os gráficos eles vão sempre ser simétricos em relação ao eixo vertical. Então, como as técnicas de caracterização de pulsos ultracurtos que operam puramente no domínio do tempo e puramente no domínio da frequência não se mostraram satisfatórias, como, por exemplo, a técnica de autocorrelação que foi discutida agora há pouco, ela é uma técnica que opera puramente no domínio do tempo. Como disse, com ela não se pode obter nem a intensidade temporal, nem a fase temporal. E a técnica que opera puramente no domínio da frequência do espectrômetro, que, embora a gente consiga medir o espectro, a gente não consegue obter nada mais além disso. Não conseguimos obter a fase espectral, por exemplo, visto que existem vários pulsos com o mesmo espectro, com diferentes fases espectrais, mas que possuem o mesmo espectro. Então, como nenhuma dessas abordagens é útil para caracterizar completamente, uma ideia é considerar um domínio híbrido, o domínio tempo-frequência, que demanda resolução dessas das duas. E talvez o exemplo mais familiar assim seja a partitura musical, em que aqui na vertical a gente tem a frequência e aqui tem o tempo. E de quebra a gente ganha informação sobre o perfil de intensidade, pianíssimo aqui e fortíssimo. Então essa partitura aqui meio que representaria um pulso com chirp linear positivo, como a gente pode ver aqui que a frequência vem aumentando com o tempo. E a definição matemática da partitura musical é o espectrograma, que é dado por essa expressão aqui do lado. Esses espectrogramas é muito utilizado na parte de acústica para se visualizar ondas sonoras, digamos assim. E a gente vai acabar emprestando essa técnica aqui para a ótica. Essa função g de t menos tal é uma função do tipo janela, com um atraso variável que ela possui uma duração menor que a função e de t para a qual o espectrograma é calculado. Contudo, não seria essa função g de t menos tal aquele evento de menor duração de que não dispomos? De fato, esse é o caso. E para contornar isso, a gente vai utilizar o próprio pulso como gate para ele mesmo. E vamos resolver espectralmente. Então, o FROG nada mais é do que o espectro de autocorrelação. O aparato é basicamente o mesmo, a gente só vai trocar o fotodetetor por um espectrômetro e vai medir o espectro para cada valor diferente de atraso tal, entre as duas réplicas. Então, aqui, desse lado, a gente tem sinais gerados pelos diferentes efeitos ópticos não lineares, e aqui tem o resultado da nossa medida, que é o traço FROG, que ele é dado por essa expressão aqui. Contudo, nesse caso, aquela função janela é uma função do próprio campo. Como a gente pode ver aqui, no caso, por exemplo, de geometria de feixe PG, a gente tem que esse gate é o módulo ao quadrado de t menos tal, que também é uma função do próprio campo que a gente quer determinar. Desse modo, a gente não consegue usar os algoritmos de inversão de espectrogramas tradicionais. E para contornar isso, a gente precisa notar que primeiro a gente pode obter
o campo EDT a partir do traço frog facilmente a partir do sinal gerado. E aqui eu trouxe um exemplo ilustrando por causa da geometria de feixe PG. Muito bem. Então, contudo, obter esse sinal gerado a partir do traço frog seria o mesmo que resolver aquele problema de recuperação de fase unidimensional, que, como eu disse, já não admite solução única. Para contornar isso, a gente considera esse sinal gerado como sendo a transformada de Fourier de uma nova quantidade, que é essa daqui. Estou fazendo a transformada de Fourier em relação ao ômega maiúsculo aqui. Desse modo, o traço frog ele passa a ser dado por essa expressão. Ou seja, o problema agora de inverter o traço frog para obter EDT é o mesmo de inverter o módulo ao quadrado de uma transformada de Fourier bidimensional. E essa classe de problemas é chamada de problemas de recuperação de fase bidimensional, e ao contrário dos problemas de recuperação de fase unidimensional, admite solução única. Isso se deve ao teorema, a nossa incapacidade de resolver um problema de recuperação de fase unidimensional segue do teorema fundamental da álgebra para polinômios de uma variável, que a gente pode fatorar. E a nossa capacidade de resolver o problema de recuperação de fase bidimensional, ela surge da não existência desse teorema, que esse teorema falha agora para polinômios de duas ou mais variáveis. Então, agora a gente consegue obter o campo. E aqui eu trouxe o esquema de um algoritmo genérico utilizado de recuperação de fase. Ele começa com um chute inicial, depois ele gera o sinal, faz a transformada de Fourier e aplica os dados, gerando um novo campo. E aí é calculada a inversa, calculado o novo sinal e encontrado o novo campo. E esse ciclo se repete várias vezes, cada ciclo desse é uma interação, e a gente pode definir o erro frog na késima interação como sendo dada por essa expressão aqui, que nada mais é do que a raiz quadrada de desvio quadrático médio, em que esse campo aqui é o campo o traço frog obtido através do algoritmo gerado. Então, ele vai comparar, ele vai encontrar o campo, vai criar o traço frog reconstruído e comparar com o traço frog medido e vai calcular esse erro, que é uma medida da convergência do nosso campo. Bem, agora, o frog nada mais é do que um autocorrelator. Contudo, é meio custoso e trabalhoso trabalhar com um autocorrelator. Então, seria interessante a gente eliminar alguns elementos óticos, como aqui o beam splitter, essa linha de atraso, esse elemento para recombinar as réplicas, esse espectrômetro. E, por incrível que pareça, a gente consegue eliminar grande parte desses elementos óticos. Para isso, o divisor de feixe, a linha de atraso e o elemento para recombinar as réplicas do pulso, eles podem ser trocados por um único biprisma de Fresnel, que é, por exemplo, muito utilizado em experimentos envolvendo dupla fenda, quando, na verdade, se só tem apenas uma. E já o cristal gerador de segunda, a gente pode substituir o cristal gerador de segundo harmônico fino por um cristal gerador de segundo harmônico espesso, que além de dar mais sinal, ele também vai substituir o espectrômetro e vai separar aqui as componentes espectrais. E assim, o sinal gerado já vai ser o traço frog em si, bastaria apenas uma câmera para gravar o seu resultado. Muito bem. Os materiais utilizados foram um laser de titânio e safira de taxa de repetição de 5 MHz, e comprimento de onda central em 800 nanômetros. Eu vou estar utilizando o femtosource, nesse caso, um paquímetro para medir a espessura das amostras, o dispositivo Grenouille em si, que aparece aqui ele aberto na figura ao lado, e as amostras de vidro, que eu vou estar utilizando BK7 e SF6. Bem, a ideia é a gente medir a GVD de duas maneiras distintas. A primeira é através da largura de meia altura dos gráficos de intensidade temporal e espectral, ou seja, a partir
da largura de banda que eu posso obter do gráfico de intensidade do espectro, eu posso calcular a menor duração do pulso, e a partir do gráfico de intensidade temporal, eu posso calcular a duração do pulso e utilizar essa expressão, resolver essa expressão para GDD e assim obter a GDD. E o outro método seria derivando numericamente a fase. Então, a gente vai utilizar esses dois métodos. Bem, aqui inicialmente eu fiz uma simulação computacional. Nessa simulação foi utilizado um comprimento de onda de 800 nanômetros e uma largura espectral de 30 nanômetros. Assim, o ΔNi, a gente pode ver que é cerca de 0,014 femtosegundos a menos 1. Está errado aqui, perdão. E que para um pulso gaussiano, com aquela constante K de proporcionalidade igual a 0,441, a gente vê que a menor duração possível, nesse caso, é de 31,4 femtosegundos. Bem, primeiramente a gente rodou sem nenhum elemento dispersivo. E aqui a gente tem o traço frog medido e aqui o traço frog reconstruído que vai ser utilizado para calcular aquele erro. E o erro obtido foi de 0,005. E aqui a gente tem os gráficos de intensidade e fase no domínio do tempo e aqui no domínio da frequência. Através do fitting, a gente vê que o ΔT é de 31,44 femtosegundos, que está de acordo com aquele que a gente viu no slide anterior, corresponde para essa largura de banda aqui. E a largura de banda aqui manteve-se lá os 30, como era de se esperar, porque a gente tinha setado ela igual a 30 nanômetros na simulação. E agora a gente rodou com um vidro BK7 de espessura igual a 15 milímetros. A priori, a gente pode ver que o traço frog já se alargou aqui, como era de se esperar, porque agora a duração do pulso vai aumentar. E aqui a gente tem o traço frog medido, reconstruído e o erro. Novamente foi de 0,005. E aqui aparecem os gráficos de intensidade, fase no domínio do tempo e no domínio da frequência. E através do fitting, a gente vê que a duração, como a gente já tinha previsto, aumentou. Passou a valer agora 67,1, mais ou menos 0,1. E a largura de banda manteve-se inalterada, 30,04 nanômetros. E agora a gente repetiu para o mostra de vidro SF6, espessura igual a 5 milímetros. Note aqui que novamente o traço frog se alargou muito mais. Então, como a gente pode ver, a gente está usando uma espessura menor de SF6 do que para o BK7, e o alargamento foi muito maior. Então, a gente já pode predizer que esse vidro SF6 possui um poder de dispersão muito maior do que o BK7. Ou seja, a GVD do SF6 deve ser maior do que a do BK7. E aqui a gente tem o traço frog medido, reconstruído, e o erro foi de 0,009. Bem, e aqui a gente tem os gráficos de intensidade e fase no domínio do tempo e no domínio da frequência. Como a gente tinha predito, a duração agora aumentou, passou a valer 93,6 femtosegundos e a delta lambda manteve-se o mesmo, inalterado. Aqui tem as tabelinhas com os valores, com os comprimentos usados, as durações, os valores da GDD calculados pelo primeiro método, que é o método da fórmula, e do segundo método, que é derivando numericamente a fase espectral em relação ao ômega. E aqui a gente tem os valores de GVD calculados no primeiro método e no segundo. E no primeiro método, no caso do BK7, a gente obteve 44,8 e no segundo 45,3. E eles estão de acordo com os valores encontrados na literatura, que é de 44,65 femtosegundos ao quadrado por milímetro para o BK7 em 800 nanômetros. E a mesma coisa vale para o SF6, como a gente pode ver aqui. No primeiro método a gente obteve 200 femtosegundos ao quadrado por milímetro e pelo segundo 198, que também estão de acordo com o presente na literatura para o SF6 em 800 nanômetros. Bem, como eu disse anteriormente, a gente não consegue medir a duração de um pulso de femtosegundos com fotodetetor e um osciloscópio, porque não existe eletrônica capaz de acompanhar em tempo real esse sinal. Então, essa daqui é uma tentativa falha de tentar realizar essa medida.
Contudo, embora a gente não consiga fazer isso, podemos tirar informações importantes, como, por exemplo, o tempo de voo e a taxa de repetição do laser. Como a gente pode ver, a diferença entre esses 2 picos segundos a distância entre esses 2 picos é de cerca de 200 nanosegundos, que é o tempo de voo da cavidade. E assim, o inverso disso, que é os 5 MHz, que corresponde à taxa de repetição do laser. Pois bem, agora a gente vai estar realizando em si a medida do traço Frog. Aqui a gente tem para os materiais BK7, SF6, e aqui o traço Frog medido, e aqui o traço Frog reconstruído, seus respectivos erros. Esse daqui branco, eu chamei de branco a medida do traço Frog, sem nenhuma amostra colocada antes do Grenoille, sem nada. E uma dentro que eu tenho que fazer aqui, é que nesse caso aqui eu cometi um erro que eu esqueci de reajustar a janela, de modo que a gente vai estar muito diferente desses outros 2 casos, por exemplo, como a gente pode ver. E esqueci de ajustar a janela de aquisição de dados. E isso fez com que eu tivesse poucos pontos amostrais lá na parte na representação lá no domínio das frequências. Como a gente pode ver aqui, ó, tem poucos pontos quando comparados a esses outros. Então, aqui a gente tem os gráficos, tanto o branco, BK7 e SF6, tanto no domínio do tempo e no da frequência. Bem, a largura de banda medida nesses 3 casos foi praticamente a mesma e é cerca de 24 mais ou menos 1 nanômetros, o que corresponde a uma duração mínima, utilizando aquela constante K igual a 0,441, porque a gente conseguiu fitar muito bem esses gráficos aqui de intensidade através de um fitting gaussiano. Então, a gente, utilizando aquele fator de proporcionalidade 0,441, a gente conta que a menor duração é de 39 mais ou menos 2 femtosegundos. As espessuras medidas foram de 26,85 milímetros para o BK7 e de 6 milímetros para o SF6. E nessa tabela abaixo aqui, a gente tem a duração medida e os valores de GDD calculados. Eu estou utilizando apenas o primeiro método, porque o segundo método, que a gente pode ver aqui nesses gráficos, eles apresentaram um erro relativamente grande e acredito que a fase não convergiu corretamente, de modo que os resultados não ficaram bons e eu acabei optando por não colocar nessa apresentação. Então, como o pulso de entrada ele não é limitado por transformada de Fourier, a gente tem 2 possibilidades. A gente pode somar a GDD do branco com a GDD do BK7 e do SF6, caso eles possuam sinais opostos, ou subtrair a GDD do branco com a GDD do BK7 e do SF6, caso eles possuam o mesmo sinal. E o resultado correto nesse caso é obtido somando as dispersões de atraso de grupo. É como se esse pulso inicial tivesse uma GDD de menos 600 femtosegundos ao quadrado, e após adicionar o BK7, passou para 800 femtosegundos ao quadrado. Então, a GDD causada pelo vidro BK7 foi, na verdade, de 1.400 femtosegundos ao quadrado. E a gente fez a mesma coisa aqui para o SF6. Então, como a gente está somando a do BK7 com do branco e do SF6 com branco, então a gente deve esperar que seus valores de GDD tenham o mesmo sinal. E, de fato, para a amostra de BK7, a gente obteve uma dispersão de velocidade de grupo de 53 mais ou menos 8 femtosegundos ao quadrado por milímetro, e para a SF6 foi 220 mais ou menos 40 femtosegundos ao quadrado por milímetro, que está um pouco acima dos valores esperados, mas está dentro do erro, da janela do erro. Bem, uma forma de validar os resultados seria comparar o espectro obtido do traço Frog com o medido diretamente com o espectrômetro inserido lá no interior da cavidade. E aqui eu tenho um gráfico em que os pontos pretos eu tenho os resultados medidos através do espectrômetro e os pontos em vermelhos através do traço Frog, do algoritmo utilizado. Bem, as possíveis fontes de erro
podem ter sido o mau alinhamento do laser, uma vez que o traço frog, utilizando geração de segundo harmônico, ele deve ser simétrico para estar fisicamente correto. Outro motivo pode ser a presença de ruído. Pode ter também, o laser pode estar com um mau perfil temporal, perfil espacial. Isso daí a gente poderia estar solucionando utilizando um filtro espacial, mas optou-se por não utilizar porque ele perde muita intensidade. E também essa parte aqui, a condição de validação da fórmula empregada, que na verdade está sendo satisfeita, que é aquela condição que aquela expressão vale para pulsos gaussianos, mas a gente viu que conseguiu fitar nossas curvas perfeitamente com um fit gaussiano, e também que a gente está considerando aquela expressão a largura de banda muito menor do que a frequência angular central, e acredito que também seja satisfeita, uma vez que a largura de banda é cerca de 24 nanômetros, enquanto que o comprimento de onda central é de 800. Talvez para melhorar a gente possa até considerar termos de ordem superior na nossa série, na hora de convoluir com o nosso campo, para ver se obtém um resultado mais aceitável ou não. E também o outro erro que, como eu já disse anteriormente, foi o ajuste na janela de aquisição de dados, que a gente teve uma baixa densidade de pontos. Aí o laser entrou um período de manutenção durante umas 2 semanas, e após esse período eu acabei repetindo as medidas do BK7. Agora eu vou mostrar aqui. Aqui eu tenho o traço frog medido e reconstruído, sem nenhum elemento dispersivo, sem nada. E aqui a gente tem os valores de intensidade e fase no tempo e na frequência. Note aqui que a fase manteve-se praticamente constante, não mudou muito, que a gente vai ter um atraso de grupo praticamente zero. E o mesmo vale aqui para a fase temporal. Isso indica, por exemplo, que o pulso está próximo da menor duração possível que a gente pode obter. E, de fato, se a gente for fazer aquele método, medir a largura de banda e utilizar aquela expressão constante 0,4, dividir aquele valor 0,441 pela largura de banda, a gente obtém que a duração é muito próxima da duração medida aqui pelo fitting dessa curva, que foi de 81. Então, de fato, esse pulso está próximo da menor duração possível, então ele é praticamente um pulso limitado por transformada de Fourier, de modo que agora eu vou estar utilizando esse valor aqui nas contas. Então, o vidro que eu estou usando, o BK7, ele é constituído de um paralelepípedo lá, que um par de lados está opaco, então eu utilizei os outros 2 lados. O lado maior é o lado que eu utilizei anteriormente, na outra medida, que teve 26,85 milímetros, e o lado menor tem 21,60 milímetros. E aqui está os resultados aqui de intensidade de fase, no domínio de tempo e frequência. Note que está muito parecido, ficou bem melhor agora, depois da manutenção, está muito parecido com os resultados lá da simulação computacional. E aqui está os valores, o comprimento medido dos lados lá do vidro BK7, do paralelepípedo lá, e a gente vê que aqui está a duração medida através do fitting, os valores de GDD calculados utilizando o primeiro método lá da fórmula, e por fim os valores de GVD. Note que agora eles estão muito mais próximos do valor esperado, que é de 44,65 femtosegundos ao quadrado por milímetro. Então, como conclusão, a gente pode ver que o Frog ele permite caracterizar completamente pulsos ultracurtos, e, ademais, a partir dessa técnica, a gente pode obter informações importantes sobre propriedades ópticas lineares de materiais, como, por exemplo, caracterizar o poder de dispersão de vidros conhecidos, e uma vez que os resultados obtidos desses vidros conhecidos estão de acordo com os tabelados, a gente pode estender essa técnica para caracterizar materiais cujas dispersões ainda não conhecemos. E aí a gente pode predizer o efeito causado por qualquer elemento óptico presente no nosso setup experimental. E aqui estão as referências, e obrigado pela atenção.